termos de faturamento, estava até fazendo aqui algumas contas, de janeiro para março, né, que foi do primeiro desafio até agora, no final de março, quando a gente fechou lá as contas do mês, a gente cresceu 30% no Caramba, que faturamento. legal. Aham. E nas outras métricas também, todas a gente cresceu, né? Tanto de vendas, levantada de mão, conversão, engajamento, todas elas estão em crescimento. Que legal. A forma como a gente trabalhava antes era uma forma, assim, completamente amadora, né? Deixava meio largado mesmo, né? E hoje a gente está trabalhando para estruturar isso mais. Olá, pessoal. Hoje o bate-papo aqui é com o Bruno, com o Bruno Shoa. Bem-vindo, Bruno. Olá, Evandro. Boa tarde, amigo. Tudo Boa bem? tarde, tudo certo? Conta pra gente o que você faz, onde você tá, para quem nos escuta aqui. Então, eu estou aqui em Brasília, Distrito Federal, e a gente trabalha aqui com criação de abelha, né? A gente mora em área rural, então, assim, o nosso carro-chefe mesmo é a criação de abelha. A gente trabalha também com plantio de orgânicos, e, assim, a gente trabalha desde a criação para a venda dos produtos, quanto também de consultoria, ensinar as pessoas a criarem abelhas, e é um mercado que vem se popularizando cada vez mais, né? Da criação das abelhas sem ferrão também, que, assim, ainda não é tão conhecido, mas hoje em dia a gente já vê pessoas querendo criar essas abelhas, inclusive em área urbana, varanda de apartamento. Então a gente entra auxiliando as pessoas a iniciar essa caminhada também. Sensacional, o trabalho de vocês é muito bonito, assim, quem tiver a oportunidade de conhecer e ver, recomendo demais. O que tu fazia de marketing antes de conhecer a gente? Como que era essa parte de atração de novos clientes? Cara, Evandro, na verdade, assim, era quase que inexistente. Era uma coisa assim que acontecia muito intuitivamente, né? Não tinha assim um trabalho de marketing. No Instagram nosso era assim praticamente abandonado. A gente quase não postava conteúdo. E o pouco conteúdo que tinha era bem dentro da panfletagem digital mesmo, sabe? De postar produto, postar evento que a gente ia participar. E basicamente a gente vivia de indicação mesmo. Pessoas que conheciam o nosso trabalho e pelo foco que a gente tem em qualidade dos produtos, né? E aí as pessoas indicavam e basicamente era isso. É, o mais tradicional, né? Eu vejo que bastante gente passa por isso, né? Faz um bom trabalho, tem um bom produto, tem boas indicações, que é sensacional, mas fica um Sim. pouco limitado às indicações das pessoas que já compraram, né? Como que tu conheceu a gente e o que te motivou a gente começar o trabalho de mentoria? Vou começar um pouquinho antes, tá? Uhum. Assim, de quando que eu percebi a importância do Instagram como ferramenta de divulgação do nosso trabalho. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito primitiva, mais ligada no fazer mesmo, assim, nunca fui muito ligado em redes sociais. Até o WhatsApp mesmo eu comecei a utilizar por conta de trabalho mesmo. Uhum. Por mim mesmo, assim, nunca foi muito ligado nessas coisas. Mas a gente começou a parceria com outro empreendimento que tem aqui na nossa região também, que é o local onde a gente ministra os nossos cursos de criação de abelhas sem ferrão. Né? E quando a gente deu início nessa parceria, a gente fazia esse curso em outros lugares e a gente estava acostumado a ter turmas ali com 10, quando tinha muito era 15 pessoas. E aí, logo quando a gente deu início nessa parceria, né, o primeiro curso, a gente chegou lá e tinha, assim, 5, 30 pessoas, e a gente ficou assim, eu fiquei impressionado com aquilo, né? E normalmente, quando a gente dá os cursos, como é muito assunto para a gente ver em pouco tempo, então eu não sou muito chegado em fazer aquela questão de apresentação, cada um falar de si, mas nesse dia eu fiquei, assim, querendo saber de onde que as pessoas tinham vindo. E aí eu pedi que cada um falasse, assim, o nome, o porquê que estava ali, mas o que eu queria saber mesmo era de onde que ela chegou, né? Como que ela... Boa. E aí as pessoas foram falando, meu nome é tal, eu vim aqui por conta disso e eu cheguei aqui por causa de um anúncio no Instagram. Aí o próximo, cheguei aqui com um anúncio no Instagram, Instagram. E aí aquilo me deu assim, peraí, tem alguma coisa que eu tô perdendo nisso daí, né? Uhum. E a partir dali eu comecei um movimento de usar mais o Instagram e querer conhecer como é que era essa ferramenta. Né? Nesse movimento de querer conhecer, nossa senhora, eu apanhei muito, porque não é só fazer de qualquer jeito, né? Precisa Uhum. ter uma estratégia. Né? Então eu comecei a buscar conteúdo nesse sentido também, né? E nisso apareceram assim, algumas questões daquelas agências de marketing tradicional, disposta a fazer tantas postagens, por tal valor. Só que eu sempre achei aquilo assim, muito estranho, não via assim, como é que aquilo podia funcionar. Então, assim, nunca cheguei nem a arriscar, porque assim, Uhum.
tudo que a gente faz é tão, assim, suado, né? E eu não, vou colocar meu dinheiro suado nisso daí porque eu não vejo cabimento, né? Mas eu continuava estudando, eu queria aprender uma forma de fazer eu mesmo. Uhum. E quando eu conheci o trabalho da Codirect também, provavelmente por algum anúncio patrocinado de vocês, assim, eu não tenho essa recordação de onde foi exatamente, mas imediatamente eu já comecei a consumir aquele conteúdo de vocês gratuito ali no Instagram e já comecei a colocar em prática ali também e já comecei a ter algum resultado dali, né? Que massa, assim, é muito legal ouvir isso, assim, que bom que teve esse estalo num certo momento de começar a procurar, porque muda muito o resultado, depois que a gente descobre uma maneira de trabalhar que é mais assertiva em ter um marketing ativo trazendo clientes. Até por curiosidade minha mesmo, assim, o que você viu de diferente no que a gente faz em detrimento ao que você via outras empresas, outras pessoas falando? Eu senti uma coisa assim mais dentro da realidade, mais palpável para mim, né? Primeiro Uhum. assim que vocês colocam o empreendedor, né, o empresário ali no centro do trabalho, né? Perfeito. Porque, por exemplo, nas propostas que haviam me surgido antes, eu ficava pensando, pô, como é que a pessoa vai fazer, sei lá, tantos posts por semana se ela não conhece nada do meu trabalho? Assim, aqui eu trabalho com a minha esposa também, né? Ela é funcionária pública, mas está sempre trabalhando aqui no tempo que ela pode. E ela, que me acompanha desde o começo, ainda não conhece o negócio como eu conheço, né? Uhum. Então, como é que uma pessoa que está completamente alheia de tudo isso ia fazer, né? Eu não entendi como é que isso ia Entendi. acontecer. E uma outra coisa que me chamou a atenção também é que vocês não estavam vendendo, vocês não vendem o método de vocês como algo milagroso, Uhum. né? É como uma estratégia e, se for colocada em prática da forma correta, tem o resultado, né? Então, isso para mim ficou mais fácil de assimilar, né? Concordo totalmente. Assim, legal saber. Quando que tu entrou na mentoria? Eu entrei na mentoria ali no finalzinho de setembro, no início de Final de outubro, 2021, né? sim. Como que foi para ti esse processo, desde o cliente ideal, mindset da virada do panfletagem para gerar valor? Como que foi esse teu processo, assim, na Nossa, realidade e na prática? assim, não é fácil, né? Não é fácil. Uma estratégia, se você for ver, acho que vocês até falaram isso no podcast recente, né? Que ela é simples, mas não é algo fácil de fazer, né? Ela demanda um esforço, né? E no começo, assim, foi bem puxado, porque a gente já tem as demandas rotineiras do dia a dia e Uhum. tem que encontrar um tempo a mais para fazer isso. Mas o que eu achei interessante é que começa já a vir resultado, assim, muito rápido. Então, a partir do momento que a gente começa a colocar em prática, não demora para a gente ver que tem cabimento e que funciona mesmo. Quantos meses mais ou menos demorou para você começar a ver os resultados acontecendo? Olha, Ivan, eu acho que demorou mais assim por conta da minha disponibilidade de tempo mesmo, de estudar e de colocar em prática, né? Então eu cheguei ali em outubro, vamos dizer assim, no final de setembro, Uhum. mas no início de outubro ali que eu fui começar A nossas pegar. atividades mesmo. Uhum. Ali em novembro, no meio de novembro para frente, quando eu comecei a colocar as primeiras partes ali na prática, imediatamente já começou a ter resultado. Ah, foi rápido ainda, um mês e meio mais ou menos. Ainda foi rápido Foi, de foi. começar a perceber o resultado. Até que foi rápido mesmo. Assim, passaram-se já vários meses. A gente teve o desafio agora de março, né? Então, quem completa, colocar a estratégia em prática, a gente convida para poder participar de um grupo especial de desafio, onde é desafiante, como o próprio nome diz. Cada um coloca uma meta e a gente corre atrás em criar estratégia e alcançar aquela meta. Como que foi isso do desafio? Sei que você bateu a meta, até passou um pouquinho. Olha, nossa, foi muito importante, sabe? É Uhum. importante, porque uma coisa é a estratégia, né? A gente estuda a estratégia, coloca a estratégia em prática, mas eu acho que o desafio ele dá um gás a mais. Eu digo por mim, assim, eu sinto que eu tenho uma tendência a estar na zona de conforto. E o desafio é o que coloca a gente para fora dessa zona de conforto, né? Isso é muito importante. Eu vejo assim que se não fosse os desafios, talvez eu ainda estava assim num outro momento. Então, tem essa questão da gente colocar metas para a gente mesmo, né, que sejam realistas, é claro, que a gente consiga alcançar e fazer o que for preciso para alcançar. E eu acho que também o ambiente de prosperidade que a gente encontra ali no grupo do desafio, com outras pessoas que estão com essa mesma motivação, nesse mesmo momento. Então, ali a gente aprende demais com os colegas também, né, vendo pessoas que começaram, às vezes,
de uma forma parecida com a gente e hoje estão já muito mais desenvolvidos do que a gente, né? Então acho que isso dá um gás também. Pô, que massa, assim, legal compartilhar isso, até fiquei curioso ali, tu falou ambiente de prosperidade, né? O que que tu enxerga ali como um ambiente de prosperidade? Olha, assim, eu estava vendo mesmo um podcast esse Uhum. do Empresário 4 que vocês lançaram há uns dias, né, Sim, atrás. sim, E aí, acho que é nele que vocês comentaram, por exemplo, da doutora Natália, né? isso. Ela chegou com um faturamento mensal de 30 mil e agora está já alcançando o faturamento de 100 mil mensal, não é isso? Uhum. Aí é nesse sentido, né? Pessoas que chegaram mais ou menos da forma como eu estou chegando e é dali dentro de 1 ano, 2 anos, que se você for pensar, não é tanto tempo assim, né? Então, num nível bem, bem desejável, né? Uhum. E aí ali a gente encontra ali a oportunidade de conhecer não só o resultado das pessoas, né, mas das pessoas compartilharem o que estão fazendo, né? E inclusive vocês mesmos aí da Uhum. Codirect estão sempre fazendo isso, mostrando os bastidores de vocês, né? Da onde vocês vieram, né, qual que é o momento atual que vocês estão, e isso fortalece bastante a gente, né? Dá um caminho abreviado para a gente que está aqui às vezes já há anos trabalhando, desenvolvendo devagarinho, quando a gente chega e tem essa oportunidade de conhecer pessoas que já atravessaram esse caminho, isso acelera a gente também. Que massa, Bruno. Pô, sensacional. Legal ouvir isso. Eu acho que quem nos escuta aqui também se inspira em buscar um ambiente de prosperidade, né? Porque às vezes eu converso com um empresário que ele me fala assim: poxa, todo mundo aqui na minha cidade que eu converso tá na mesma. E às vezes você tem uma falsa percepção que aquela é a realidade e aquilo é o máximo que é possível fazer. Naquela Sim. realidade daquele grupo que está ali naquela região. E quando a gente está aqui no grupo do desafio, na mentoria, a gente olha uma realidade diferente do que é o comum nas cidades, né? Então, É assim, eu verdade. tenho certeza que a maioria desses empresários na sua região ele é um ponto fora da curva, mas se a gente está circundando só nesse círculo social aí de empresários locais, a gente acaba às vezes entrando naquela média, né? Sim. Quanto mais ou menos vocês cresceram, Bruno, em termos de faturamento desde quando entraram lá em setembro até hoje, assim, mais ou menos um percentual? Só falando um pouquinho disso que Uhum, você falou antes, Evandro, uhum, eu sinto assim, né, que, por exemplo, antes da gente chegar na mentoria, a uhum, gente tinha bem essa condição mesmo que você está falando, né? Que é o empresário que ele é passivo, ele está à mercê das coisas que acontecem no mercado. E quando a gente vem para a mentoria, quando a gente se coloca no lugar de se desenvolver, a gente também se coloca assim no lugar de protagonista da sua própria história, né? Então a gente vê, peraí, não preciso aceitar o que está acontecendo, né? Eu tenho que buscar ferramentas, instrumentos para estar vencendo as limitações, os obstáculos que às vezes está sujeito a aparecer e crescer, né? Continuar crescendo, parar de jogar como amador no mundo de profissional e querer ser realmente um profissional também, né? Não tem exato, outro. E perfeito. em termos de faturamento, estou até fazendo aqui algumas contas hoje, né? Especificamente do faturamento. Assim, teve algumas coisas, né? Porque assim, a forma como a gente trabalhava antes era uma forma assim completamente amadora, né? Então agora a gente está trabalhando para ficar assim cada vez mais profissional. Então, inclusive essa questão das métricas era Uhum, algo que a gente não tinha, que a gente não acompanhava, que a gente deixava meio largado mesmo, né? E hoje a gente está uhum. trabalhando para estruturar isso mais. Então, assim, o que eu tenho mais estruturado dessas informações é de dezembro até agora em março, né? Que foi o primeiro desafio ali Uhum, em janeiro. Aí, cada vez mais a gente está estruturando esses números, né? legal. Então, do que eu tenho aqui, janeiro para março, né? Que foi do primeiro Uhum, desafio até agora, final de março, quando a gente fechou lá as contas do mês, a gente cresceu 30% no caramba, que faturamento. legal. Aham, E nas outras métricas também, todas a gente cresceu, né? Tanto de vendas, levantada de mão, conversão, engajamento, todas elas estão em crescimento. que legal. Putz, é uma rampagem que começa agora, você começa a ver um futuro diferente, né? Até antes a gente estava conversando ali de questão de perspectiva mesmo, né? Porque eu também às vezes converso com um empresário que ele nem consegue imaginar, às vezes, um futuro muito melhor. Ele olha, eu quero melhorar, mas ele não consegue nem imaginar
putz, como você falou, sair de 30 para 100, às vezes é um negócio inimaginável, né? Assim, como que eu vou traçar um caminho para chegar até lá? E, enfim, você Exatamente. estava comentando assim, como isso hoje já faz parte de um horizonte que é real e factível, né? Com certeza. Por conta da estratégia, né? É ter uma Perfeito. estratégia, não é sonhar, né? Eu tenho, Aham. faturo 30 mil e quero faturar Não é um 100 mil. desejo, né? Não é um desejo, é realmente uma estratégia de saber que é alcançável e que se você fizer as coisas do jeito certo, tem por onde chegar. A gente sempre fala também de ter um crescimento contínuo e estruturado, né? Então, assim, beleza, tem a parte de marketing, vai trazer mais gente, vai vender mais, mas também a gente tem a preocupação com o crescimento das empresas serem estruturados, para a gente não é para criar um castelo de areia. Até recentemente a gente teve um encontro sobre a parte financeira, né, com o Renan. Sim, Conta um pouco também, assim, sei que vocês estão também trabalhando essa questão financeira para se tornar mais profissional do que estava antes. com certeza. É porque, assim, como a gente fazia as coisas de uma forma muito amadora, né? Uhum. Então, assim, tinha muitas coisas que a gente não fazia direito. Uma delas é a gestão financeira. E aí, quando a gente começa a se estruturar e crescer, aí, assim, a gente acreditava que o nosso gargalo era vendas. A gente precisava vender mais. Então, a gente buscou o marketing para poder alcançar mais pessoas e vender mais. E conseguimos, estamos conseguindo crescer. Só que daí isso leva a gente para um próximo gargalo, né? Que até foi um assunto que foi trabalhado na imersão também no Sim, Rio de sim, Janeiro, né? Então, verdade. aí a gente fica, peraí, nosso gargalo não é só as vendas, não é só o faturamento, é a gestão financeira também. Então, agora a gente pôde, assim, identificar esse problema, né? Que é importante a gente saber que existe um problema. Porque antes era uma coisa assim, até comentei com o Davo, numa conversa que eu tive com ele, a gente levava a empresa no sopro de Deus. Uhum. E assim, dava certo, mas assim, a gente sabia que tinha alguma coisa errada, não sabia o que era, né? Ia deixando para depois, deixando para depois. Só que agora que a gente conseguiu colocar a empresa num ponto de crescimento mesmo, assim, linear, né? Então não tem mais como, assim, deixar para depois, né? A gente precisa pegar realmente ali onde estão os problemas e trazer uma solução, né? Então a gente está nesse movimento de se estruturar, por quê? A gente está crescendo, a gente está chegando no nosso limite, né, da nossa capacidade, e a gente precisa de mais pessoas trabalhando com a gente, aumentar, formar o time. E como é que a gente vai fazer isso sem uma gestão financeira adequada? Porque antigamente eu fechava os olhos e contratava uma pessoa, né? E aí fazia, só Deus sabe o que eu fazia para dar certo, né? Tinha noite de deitar na cama e não conseguir dormir. Você, meu Deus, como é que vai ser o dia amanhã? Então agora eu tô querendo, assim, fugir disso. Uhum. Querendo fazer as coisas dentro de uma previsibilidade, para realmente ter um crescimento com qualidade. Que massa, Bruno. Pô, parabéns pela dedicação, pelo empenho em fazer isso, porque isso prepara para um crescimento ainda maior, né? Vocês têm um Com produto certeza. maravilhoso, putz, um propósito muito legal, então, tendo uma boa base para poder crescer, uma boa estratégia de marketing, a tendência é fazer história com produtos, enfim, com produto das abelhas, né? Quais são os próximos passos de vocês? Onde é que vocês querem chegar a partir de agora? O meu objetivo aqui agora é esse, né? Estruturar a gestão financeira para começar Uhum. a formar um time, porque atualmente eu estou muito preso ainda no operacional. Então é muita coisa para fazer e aí acaba que a gente não consegue fazer as coisas com qualidade, né? Porque às vezes está pegando fogo ali, aí começa a dar atenção ali e larga um outro aspecto importante também, né? Então o momento que eu estou vivendo aqui atual é de não estar crescendo mais, não está crescendo melhor, porque não estou fazendo as coisas da melhor maneira possível. Uhum. E para isso eu preciso trazer as pessoas certas para dentro da empresa também, que foi algo que eu aprendi também na mentoria, né? Porque antes eu era muito aquela pessoa, ainda sou, né? Estou lutando para deixar de ser aquela pessoa centralizadora, né? Uhum. Então, antigamente eu acreditava que só eu era capaz de fazer todas as coisas da forma como eu acho que é o melhor, assim, o melhor a ser feito, o melhor resultado. Em alguns aspectos, por exemplo, técnicos de criação de abelha, de atendimento aos clientes, eu posso até fazer bem, mas não impede que outras pessoas façam bem também se a gente der o treinamento da forma correta, encontrar a pessoa disposta a crescer junto com a gente, né? Hoje eu já vejo que isso não só é possível, como é desejável também, Uhum. para poder estar na parte estratégica, que é onde a gente tem condição mesmo de ver o negócio crescer. Sensacional, Bruno. Se puder deixar um recado final para quem nos escuta aqui, eu sei que tem muita gente que tem dúvida, que dá um passo de
avançar em direção a isso da marca de valor? O que você diria para, enfim, para essa galera? Eu sei que tem vários que já investiram em marketing, às vezes está até meio ressabiado, se faz sentido, se não faz, ou se não quero fazer mais do mesmo. Enfim, Aham. se puder deixar um recado final aí para a galera, agradeço bastante. Olha, eu acho assim que o trabalho da ProDirect é algo que eu indico assim com confiança mesmo, inclusive às vezes empresários que são amigos, a gente está sempre indicando também, porque assim é onde a gente encontra uma estratégia mesmo que a gente tem uma garantia de ter o resultado, né? Fazendo a nossa parte, a gente sabe que a parte de vocês está feita assim com excelência, né? Então, às vezes a pessoa está com receio, não sabe se é o momento. Eu acho assim que para a pessoa que está buscando um crescimento, aqui no trabalho da mentoria, ela encontra todas as ferramentas que ela precisar para alcançar o que ela está buscando. É um passo assim, para a gente mesmo, não foi um passo pequeno, foi um passo grande a se dar, mas não teve em nenhum momento que eu senti algum tipo de arrependimento, pelo contrário. A cada dia mais eu sinto vontade de estar junto mesmo com o Direct para continuar crescendo. Maravilhoso, seguiremos juntos aí na jornada, assim, me disse mais uma vez, parabéns, Bruno, o teu trabalho é sensacional, muita gente tem que ter acesso a ele e a gente fica super feliz em poder ser um pouquinho do instrumento que ajuda mais pessoas a terem acesso ao trabalho que vocês estão fazendo aí. Tem Isso aí. um caminho grande ainda aí pela frente de onde dá para levar todo esse trabalho. Isso aí, Beleza? com certeza. Obrigadão, Bruno. Parabéns a todo mundo que está assistindo aqui. Espero que tenha tido bons insights. Qualquer coisa, entre em contato com a gente também. Tá Beleza, bom? irmão. Valeu, Bruno. Um Valeu, abraço, mano. viu? Grato. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.